Olá, signo de Câncer, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Essa é uma leitura, gente, atemporal, dedicada para quem possui forte no seu mapa o signo de Câncer. Lembrando, tenha maturidade e sabedoria para interpretar a leitura, fique à vontade para adaptar se for necessário, inverter os papéis se a leitura estiver espelhada, tá ok? Não tem problema nenhum, tá? Vamos ver o que a energia vai trazer para vocês essa semana, signo de Câncer. Ui. Energia para o signo de Câncer, por favor. As de ouros. Já começamos com uma ótima energia, né? Algo que traz estabilidade, mas que traz um certo... Eu não sei se é conforto ou consolo. O diabo. 6 de paus. O que mais? Dois de ouros. Finalmente, tudo volta a equilibrar, né? Me veio isso, eu ia comentar, chega a dar arrepio. Alguma situação aqui pra vocês, independente do que foi pra alguns, tá? Mas teve alguma situação aqui que trouxe um certo... tirou vocês da estabilidade, né? Pode ter sido problemas, conflitos, enfim. Adapta aí pra vocês a leitura. Mas situações aqui que mexeram muito com vocês, sabe? E assim, talvez palavras ou pessoas que vinham falando coisas para vocês e desestruturou toda uma situação, ou pensamento, ou planejamento, enfim. Só que é como se aos poucos as coisas fossem ali sabe, foi se revelando, foi aparecendo. Coisas começaram a ficar mais em destaque. Esse em destaque que eu tô me referindo, gente, é que, por exemplo, alguma situação que tava vendo, né, e assim, ganhou um holofote. E aí, a partir desse processo, que tudo isso aqui tava, né, que ficou claro ou evidente para vocês, começam as coisas a se ajustar novamente. O 2 de ouros, o equilíbrio. O que mais? Falei, as coisas começaram a ficar mais claras aqui. Ganhou uma percepção, né, um negócio, um holofote foi em cima de alguma coisa aqui para vocês enxergarem com clareza, tá? O sol revela tudo. 6 de ouros. E esse diabo, a situação poderia ser justamente essa, né? Eu vou aqui, olha isso, a sacerdotisa. A que tudo vê, a que tudo sabe, né? Terceiro olho. Alguma coisa aqui poderia envolver uma pessoa ou mais, e justamente toda essa situação ou esse conflito, né? Independente do que for aí pra vocês, era algo que, além de desgastante, desequilibrou muitas coisas. Às vezes as emoções de vocês, os pensamentos, alguns podem até ter desequilibrado financeiramente também, né? Temos a energia do ouro aqui na mesa bastante. Ou seja, toda essa situação que foi complicada, as coisas foram se revelando, foi ficando mais claras na percepção de vocês, né? Não só no olho fisicamente, mas espiritualmente. Alguns podem ter procurado, né, espiritualidade ou, enfim, pode ter sido tarô, e foram em busca de uma resposta, ou de uma clareza, ou de uma confirmação para uma determinada situação. A estrela, 7 de ouros, a força, tempos difíceis que foi aqui, né? Rainha de copas,
O imperador. Independente se é um homem ou uma mulher. Foi alguém que mexeu também com a emoção de vocês, porque alguma situação aqui causou muitos conflitos, talvez internos, né? Mentalmente falando também, porque vinha situações aqui, independente se eram pessoas ou, né, energias, que estava impregnado em vocês e vocês já estavam ali sem saber o que ouvir, o que escutar, o que fazer. É como se tivesse vindo uma nuvem e vocês não conseguiam mais enxergar nada com clareza. Mas aí apareceu o sol, né? A emoção, as emoções de vocês voltam a entrar em equilíbrio, né? E vocês voltam a assumir o controle de toda uma situação aqui, que é aqui, ó, 2 de ouros. O equilíbrio com a energia do imperador ou da imperatriz, né? O que mais? O hierofante. Conhecimento, a sabedoria, elevação, os enamorados. Opa, ainda caiu outra aqui. Os enamorados, conexões. Eu falei que aqui tinha uma ou mais pessoas, né? Tá alinhado justamente com 6 de ouros. O louco. Me dá mais uma aqui. 9 de ouros. A prosperidade, a estabilidade, o sucesso, o reconhecimento. Rei de ouros no fundo do deck. Gente, o que me parece aqui, independente da situação, tá? É que assim, as coisas literalmente entrou numa loucura. Entraram numa loucura porque é como se vocês estivessem pisando. Sabe aquela sensação que a gente tem de pisar em ovos, né? De saber exatamente o caminho ou uma direção ou uma situação. É como se vocês estivessem dentro de uma situação assim. E os enamorados, essas conexões talvez de alguma forma trouxe esse desequilíbrio, mas o sol trouxe a clareza, a expansão de conhecimento, né? Alguns teve uma ligação espiritual, sim, mais uma vez isso aqui está me confirmando com o Hierofonte. Ou são pessoas que são muito ligadas à espiritualidade, ou foram em busca, né, de alguém para ajudar vocês a enxergar aqui o negócio, que o negócio não foi feio, o negócio não foi fácil, né? Foi feio. Mas olha, a resolução, para alguns já podem estar começando a ter essa resolução, essa clareza, e para outros, muito em breve vai ter a resolução disso aqui, tá? E as coisas voltam a se ajustar perfeitamente, né? O controle, o domínio, independente aqui do que for, com essa energia do imperador, volta para vocês. E a sabedoria, tá? Porque tem uma coruja aqui. A coruja fala muito sobre essa sabedoria. E fez com que vocês também ganhassem uma evolução, né? Ainda maior do que vocês já são, porque energia de imperador e imperatriz não é qualquer um, mas toda essa situação também fez com que vocês ganhassem ainda mais força ou, né, sabedoria, pode ser também para alguns. Vamos ver o que vai trazer aqui esse oráculo. Energia de câncer. Confiar. Energia de confiança. Confiar que as coisas vão ter uma resolução, né? Confiar que algo ainda chega no caminho de vocês, trazendo novas perspectivas, ou nova carta da magia. Eu falei que tem pessoas que foram procurar ajuda espiritual para poder entender o que estava acontecendo ou para saber como agir diante disso. Teve. Acaso. Nada é por acaso. Isso veio muito forte aqui. Nada é por acaso. Até aquilo que às vezes a gente acha que vem por uma certa forma ruim, vamos colocar assim, acaba cooperando. Energia, né? Saindo. Estou saindo, estou me desconectando disso tudo. As coisas ganham resolução. Energia de visionário. No fundo do deck, vamos ver o que mais aqui. O que mais?
O que mais? Fé. Cobri aqui, né? Energia da fé. Meditação. A energia do sim. E energia do surf, né? Surfista, ou seja, nadando nas emoções, a energia do amor. Essa energia do amor me veio sobre a cura, de uma certa forma. Esse amor, ou essa energia maior, trouxe uma cura para a vida de vocês. Lembra que eu falei que nada é por acaso? Ela veio alinhada aqui com a energia do acaso, sim. Ou seja, isso precisava acontecer exatamente do jeito que aconteceu, apesar que de ter desequilibrado, sim, vocês, muito, de ter trago muita energia pesada, muita tristeza, talvez muita angústia, mas de uma certa forma isso foi necessário acontecer para que ou houvesse uma resolução, ou para que as coisas entrassem logo nos seus eixos, sabe, no seu equilíbrio, e também para que houvesse uma evolução ainda maior, espiritual para alguns, ou material para outros, ou para que vocês compreendessem ou enxergassem certas coisas de uma forma ainda maior. O que mais para o signo de Câncer? Que pode aqui ainda ser clarificado? Dito para o signo de Câncer, por favor. Os lírios. A carta do caixão. Renascimento. Finalização de um ciclo. Esses lírios me trouxe como cura, não sei porquê. Ele vem muito forte como uma energia de cura, né? E o caixão sobre a finalização de todo um processo, de toda uma situação aqui. O que mais? Mais alguma coisa pro signo de Câncer? Signo de Câncer, mais alguma coisa? A âncora, a estabilidade. Volta a entrar no equilíbrio, na estabilidade, lembra? E virou aqui. A energia da criança. O novo ciclo. Porque criança também traz isso. E a carta da vitória, a carta da cruz, fala sobre vitória. Caraca, vocês venceram essa batalha. Independente do que for aqui, né, da situação para cada um, traz a estabilidade, traz um novo ciclo, traz o nascimento de uma nova fase, né, que me traz como cura e paz. É isso que chega para mim, cura e paz, e vocês aqui, ó, vencedores. Vencedores. O negócio foi feio, mas apesar de ter balançado, fez com que vocês agarrassem mais ainda a fé de vocês, porque aqui vem pessoas que são muito ligadas à fé, são pessoas com um nível espiritual muito avançado, elevado, né? Mas isso fez com que vocês avançassem ainda mais, olhassem para a vida. Talvez vocês estavam até desacreditando de muitas coisas. Para alguns foi revelado no passado alguma situação. E, gente, chega a me dar arrepio. Alguns receberam uma revelação no passado a respeito de alguma situação aqui, pode ter sido de uma criança. E que isso finalmente está se cumprindo. Nossa, tem alguma coisa a ver com uma criança. Meu Deus, olha isso, não sei nem se dá para ver. Como isso tá forte na energia. Jesus, olha. Alguma coisa que envolve uma criança. E que essa situação, talvez vocês já nem enxergavam mais ou não acreditavam, ou começaram até a duvidar, né? Até mesmo da fé de vocês. E que isso está se confirmando agora. Isso já pode ser uma situação de anos. Anos. Carta do caixão, cara. Já entendi. Vamos tirar aqui uma energia final para vocês. Signo de Câncer, para quem for, vai entender o que é.
Não vou falar, mas eu já entendi o que foi aqui. Deus abençoe. Uma energia final para o signo de Câncer. Caiu duas, não virou nenhuma aqui não, né? Não. Olha isso, que maravilha. Você atraiu notícias maravilhosas. Caraca, que bênção, gente. Graças a Deus, né? Passou aqui o furacão. Uma anciã irá ensiná-lo. Aqui pode ser vocês em relação a alguém ou alguém em relação a vocês. E aqui também me veio muito uma questão de energia de, né, espiritualmente falando, justamente sobre consciência que vocês estão tendo de algumas coisas que estão acontecendo atualmente na vida de vocês, tá? Quem for vai entender. Essa é a energia para o signo de vocês, signo de Câncer. Espero ter ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus. Desejo a vocês muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Até a nossa próxima mensagem. Tchau, tchau.